Olá, com muito prazer que eu venho conversar um pouquinho sobre educação com vocês, esse meu povo querido de Machado. Bem, nós vamos começar com uma leitura. Quem conhece a Val sabe que a Val gosta sempre de começar os encontros com uma leitura, né? E embora o encontro seja remoto, as práticas continuam as mesmas. Porque, na verdade, tudo que a gente sabe que funciona bem, que dá bons resultados, a gente segue fazendo remotamente. Os jornais de Rubem Braga. Meu amigo lança fora alegremente o jornal que está lendo e diz: chega. Houve um desastre de trem na França, um acidente de mina na Inglaterra, um surto de peste na Índia. Você acredita nisso que os jornais dizem? Será o mundo assim? Uma bola confusa, onde acontecem unicamente desastres e desgraças? Não. Os jornais é que falsificam a imagem do mundo. Veja, por exemplo, aqui. Em um subúrbio, um sapateiro matou a mulher que o traía. Eu não afirmo que isso seja mentira, mas acontece que o jornal escolhe os fatos que noticia. O jornal quer fatos que sejam notícias, que tenha conteúdo jornalístico. Vejamos a história desse crime. Durante os 3 primeiros anos, o casal viveu imensamente feliz. Você sabia disso? O jornal nunca publica uma nota assim. Anteontem, cerca de 21 horas, na Rua Arlinda, no Meier, o sapateiro Augusto Ramos, de 28 anos, casado com a senhora Diolinda Brito Ramos, 23 anos de idade, aproveitou-se de um momento em que sua consorte erguia os braços para segurar uma lâmpada para abraçá-la alegremente, dando-lhe beijos na garganta e na face, culminando em um beijo na orelha esquerda. Em vista disso, a senhora em questão voltou-se para o seu marido, beijando longamente na boca e murmurando as seguintes palavras: meu amor, ao que ele retorquiu: Diolinda. Na manhã seguinte, Augusto Ramos foi visto saindo de sua residência às 7h45 da manhã, isto é, 10 minutos mais tarde do que o habitual, pois se demorou, a pedido de sua esposa, para consertar a gaiola de um canário da terra de propriedade do casal. A impressão que a gente tem lendo os jornais, continuou meu amigo, é que lar é um local destinado principalmente à prática de choricídio. E dos bares? Nem se fala. Imagine isto. Ontem, cerca de 10 horas da noite, o indivíduo Ananias Fonseca, de 28 anos, pedreiro, residente à Rua Chiquita, sem número, no Encantado, entrou no bar Flor Mineira, à Rua Cruzeiro 524, em companhia de seu colega Pedro Amâncio de Araújo, residente no mesmo endereço. Ambos entregaram-se a fartas libações alcoólicas e já se dispunham a deixar o botequim quando apareceu Joca de Tal, de residência ignorada, antigo conhecido dos dois pedreiros, e que também estava visivelmente alcoolizado. Dirigindo-se aos dois amigos, Joca manifestou desejo de sentar-se à sua mesa, no que foi atendido. Passou então a pedir rodadas de conhaque, sendo servido pelo empregado do botequim, Joaquim Nunes. Depois de várias rodadas, Joca declarou que pagaria toda a despesa. Ananias e Pedro protestaram, alegando que eles já estavam na mesa antes. Joca, entretanto, insistiu, seguindo-se uma disputa entre os 3 homens,
que terminou com a intervenção do referido empregado que aceitou a nota que Joca lhe estendia. No momento em que trouxe o troco, o garçom recebeu uma boa gorjeta, pelo que ficou contentíssimo. O mesmo acontecendo aos três amigos que se retiraram do bar alegremente, cantarolando sambas. Reina a maior paz no subúrbio encantado, e a noite bastante fresca, tendo Dona Maria, sogra do comerciante Adalberto Ferreira, residente à Rua Benedito XIV, senhora que sempre foi muito friorenta, chegando a puxar o cobertor, tendo depois sonhado que seu netinho lhe oferecia um pedaço de goiabada. E, meu amigo, se um repórter dirigir essas duas notas e levá-las a um secretário de redação, será chamado de louco, porque os jornais noticiaram tudo, menos uma coisa tão banal de que ninguém se lembra: a vida. E aí, quando a gente pensa um pouquinho nessa crônica, a gente sabe, né, que os jornais, as revistas, os noticiários, eles só divulgam aquilo que chama atenção, que dá ibope, né? Então, temos aí uma mídia que muitas vezes deturpa um pouquinho a verdade, né? Aumenta um pouco, exagera um pouco para colocar aquilo que eles acham que vai dar ibope, que vai dar uma boa notícia. Bem, nós vamos conversar um pouco sobre educação e nós vamos falar um pouco sobre alfabetização, baseados num artigo, né, de uma revista de educação, uma revista muito bem conceituada, onde tem esse artigo de alfabetização da Thelma Weiss. Então, nós vamos, baseados nesse artigo, a gente vai conversar um pouquinho. Ela inicia esse artigo dizendo que, embora a mídia, né, embora jornais, revistas ainda divulguem muitas coisas ainda bastante ruins sobre a qualidade da educação, ela afirma que a educação vem melhorando, sim, nas últimas décadas. Haja vista, quando se faz até as avaliações externas, a gente consegue perceber essa melhoria. Inclusive aqui no estado de São Paulo, que a Thelma, que organizou o Saresp durante alguns anos, foi responsável pelo Saresp, e assistindo a uma reportagem dela, lá ela fala que logo no início, logo no comecinho, quando se começou o Saresp, as exigências eram mínimas. Então, pedia-se lá para a criança escrever o primeiro nome, né, ao final do terceiro ano, e essas exigências foram aumentando gradualmente. Então, com o passar dos anos, ao invés de exigir só apenas o primeiro nome, já exige-se o nome e o sobrenome. Se a criança souber escrever só o primeiro nome, ela escreve, mas a pontuação dela vai cair um pouquinho. Se ela conseguir escrever o nome e o sobrenome, a pontuação sobe um pouquinho. E foi aí aumentando gradualmente, a reescrita, a gente percebe que foi aumentando na hora da gente corrigir as produções textuais das crianças, foi aumentando também o grau de exigência, e conforme a avaliação vai cobrando mais, vai exigindo mais, a gente acaba puxando um pouquinho aí as crianças, né, para que elas consigam realizar essa avaliação externa depois. Então, a gente também começa a aumentar as nossas exigências, aumentar aí o grau, né, de exigências nas nossas aulas com relação a isso. Então, ela, olhando para essas questões, ela afirma que houve, é lógico que na educação tudo é muito a médio e longo prazo. Então,
houve aí uma melhoria, pouco, mas já assim, dá para a gente ficar um pouco feliz com isso, né? Hoje a gente pega crianças ao final do terceiro, ao final do quinto, com boas produções, né? Preocupados em elencar todos os principais episódios, com coerência, coesão. Então, eles melhoraram bastante nessas questões. E ela afirma também lá no artigo que isso se deve tanto aos municípios, ao Estado, às instituições que vêm investindo muito, né, na formação continuada de professores. Então, a gente vê em todos os lugares, em todas as redes, a preocupação, a grande preocupação com essa formação em serviço, com essa formação continuada de professores e técnicos. E a gente vê também a preocupação dos professores, né? Nós, professores, a gente está sempre buscando, então a gente está sempre aí buscando fazer pós-graduação, especialização, com o intuito de melhorar essa prática. Então, a gente está sempre buscando, né? Graças a Deus, essa classe, essa categoria profissional é uma categoria de profissionais que nunca cruzam os braços, nunca acham que está tudo bom, está tudo resolvido, está tudo acabado, né? Então, a gente vê sempre a busca pela melhoria. E isso também tem aí alavancado essa melhoria. Só que assim, a gente sabe, né, que tudo a longo prazo, né? Porque a dimensão desse problema, dessa defasagem que se tinha e se tem na educação é muito grande. E aí a gente está correndo atrás do prejuízo, tentando melhorar, chega a pandemia. E a pandemia a gente sabe que vai deixar danos aí por anos, talvez até décadas, né? Porque a gente sabe também que aquelas crianças que têm mais dificuldade, aquelas crianças que exigem o maior cuidado da gente lá no presencial, são aquelas que acabaram, na maioria das vezes, ficando sem ter acesso aí às aulas remotas, né? A grande maioria dessas crianças com maior dificuldade não tem internet, não tem, às vezes, um celular lá que ele possa acessar ao WhatsApp, ao que a professora está postando, aos vídeos, até as chamadas, que vários professores fazem várias chamadas de vídeo, vão ali, conversam, às vezes até no individual, aluno por aluno, tentando resgatar, né, trazer aquele aluno que, infelizmente, aquele grupo de crianças com maior dificuldade são aqueles que a gente tem mais dificuldade de chegar neles também, nesse momento tão difícil. E aí, a gente precisa olhar um pouquinho para todo um contexto histórico da educação aqui no nosso país, né? Então, a gente vê que até o surgimento dos ciclos, que funcionavam em séries e havia retenção em todas as séries, né? A gente tinha números assim altíssimos, um índice assustador ao final da antiga primeira série. Porque ao final da antiga primeira série, o aluno tinha que estar alfabetizado, senão ele não ia para a segunda série. Então, ali era o gargalo. Ali ficavam muitos alunos mesmo, um número altíssimo. E esses alunos, muitas vezes, eram retidos 1, 2, 3 vezes e acabavam se evadindo da escola. Então, seguia em frente aqueles que davam conta, né, de se alfabetizar, eles iam em frente. Aqueles paravam ali ao final da primeira série, repetiam, até sair da escola. E aí,
em busca, né, de solucionar esse problema, de pelo menos melhorar um pouco isso, criaram-se os ciclos, né? O ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano, e depois o outro ciclo, né, do 4º e do 5º ano, para só depois a criança seguir aí para o Fundamental 2. Então, a retenção, na grande maioria dos municípios e no nosso estado, em São Paulo, se dava ao final do 3º ano, ao final do 5º ano. E aí, muitas daquelas retenções que aconteciam lá ao final da 1ª série acabaram ficando para o final do ciclo, né? Onde alguns já reprovavam ali ao final do 3º, outros ao final do 5º, e alguns até reprovavam no 3º e no 5º, né? Então, essas retenções, que eram todas ali na 1ª série, elas acabaram se diluindo aí pelos ciclos. Bem, e quais eram as justificativas para esse número altíssimo de retenção, para esse índice assustador? A grande maioria das justificativas era carência alimentar, falta de estímulo intelectual, carência cultural, problemas psiconeurológicos, deficiência linguística, enfim, todas eram do indivíduo, da família do indivíduo, né? Então, na grande maioria, ficava registrado que não foi alfabetizado, a culpa é sua. A culpa é de quem não foi alfabetizado, né? Então, praticamente todas as justificativas se voltavam para o sujeito, para o indivíduo. Eis que ali pelos anos 80 surge, né, e chega aqui no Brasil a psicogênese da língua escrita. Então, ela é resultado, né, de uma pesquisa da Emília Ferreiro com a Ana Teberoski. A Emília fez o doutorado dela com Piaget, seguindo, estudando, pesquisando o desenvolvimento das crianças, só que depois do doutorado, ela seguiu estudando o desenvolvimento da escrita propriamente dita. Então, ela foi estudar, foi pesquisar com esse foco, olhar para a escrita, como se dava a escrita, como se dava o desenvolvimento da escrita nas crianças. E aí, essa pesquisa deixou bem claro, né? Através dela, a gente conseguiu compreender melhor esses índices escandalosos aí de retenção, que chega, né, ao patamar de ser um genocídio intelectual praticado pela escola. Então, através, né, dessa pesquisa, conseguiu-se ver que, na verdade, mudava o foco. Até então, a gente só olhava para o como, para o método. Então, todas as pesquisas faziam essas indagações, essas perguntas. Como se deve ensinar a ler e escrever? Ou melhor, qual o método mais adequado para se ensinar a ler e escrever? Qual o método mais adequado para a alfabetização? E aí, com a chegada dessa pesquisa, com a chegada desse livro, A Psicogênese da Língua Escrita, porque o livro traz toda a pesquisa, mudou-se essa pergunta. Nós saímos ali da pergunta do como se deve ensinar, qual o método, para como a criança aprende. Então, é uma mudança
total de concepção. É uma mudança total. A gente começa a olhar para a criança, a olhar o desenvolvimento dessa criança, para olhar como ela aprende. Então, até então, né? Até a chegada da psicogênese da língua escrita, até nós tomarmos conhecimento dessa pesquisa, a crença que se tinha é que a alfabetização começava e acabava dentro das 4 paredes da sala de aula. Então, o professor ali era o detentor de tudo. Ele que autorizava a criança, agora você vai aprender as vogais. Agora você vai aprender as famílias silábicas. E aí o professor ia ensinando todas as famílias silábicas. Quando ele terminava de expor aí as famílias silábicas, a criança tinha que estar alfabetizada, né? Então, se o professor tinha um método adequado, todas as crianças tinham que chegar alfabetizadas ao final do ano. A que não chegasse, com certeza, o problema estaria nela, e não no método, não na escola. O problema está todinho na criança, né? Eu dei todas as famílias, eu ensinei todas, e você não aprendeu, então você deve ter algum problema. Então, era mais ou menos isso. E também ficava aquela coisa que a criança, antes de chegar na escola, ela não aprendia nada. Lá no meio em que ela vive, né, com os amigos, com os colegas, com os familiares, lá ela não aprenderia nada, ela só iria estar autorizada a começar a aprender quando ela chegasse na escola e aprender apenas aquilo que a professora estava trabalhando. Então, tinha uma época que o final da cartilha chegava a ser até proibido, colocava-se uns grampos lá, umas presilhas, a criança tinha que ficar na lição que a professora estava ensinando. Ele não poderia olhar o restante da cartilha, não, é aquela, até a professora autorizar e ir para a seguinte. Então, era mais ou menos assim que a coisa funcionava. E aí, com essa pesquisa nessa linha psicogenética, a gente começa a olhar para a criança. E o nosso olhar começa a se deslocar para isso. Então, sai um pouco daquele como se ensina e vai para o como se aprende. Então, nessa nova concepção, né, a gente tem aquela criança ativa, inteligente, né? No centro da aprendizagem é a criança lá estudada pelo Piaget, protagonista das suas aprendizagens. Então, a criança começa a ser vista como um sujeito que pensa, um sujeito que constrói suas hipóteses, e ele mesmo, algumas vezes, as derruba por outras novas, e assim ele vai agregando, vai construindo e vai sendo protagonista na construção do seu conhecimento também. Ele não fica esperando que a professora autorize ele a aprender alguma coisa, né? Ainda mais hoje, do jeito que as nossas crianças estão aí, que elas já nascem cercadas de tecnologia por todos os lados, então eles já nascem e já começam a aprender várias coisas, né? E eles, desde bem cedo, eles vão construindo suas hipóteses de como funciona essa escrita. Muito cedo, eles já começam a perceber isso, eles
Principalmente aquela criança que tem muito acesso a livros. A mãe faz uma lista para levar no supermercado, a mãe faz um bilhete, deixa colado lá na geladeira para quem chegar com algumas instruções. A criança vai tendo acesso a tudo isso e ela já vai elaborando, ela já vai criando suas hipóteses, né, com relação como funciona isso, como funciona essa tal dessa escrita. E ela já começa desde muito cedo ir elaborando tudo isso, né? E já pensando para que serve isso, quais são as funções, como funciona, para que eu uso. Então, a língua, a linguagem já é um objeto ali na mão daquela criança muito pequena ainda, e ela já está ali, né? Formulando suas hipóteses, construindo e avançando já nas suas hipóteses também. E aí, a gente tem algumas crianças que não têm acesso, mas a grande maioria, às vezes não tem na casa, mas já vai para a creche. E lá na creche, geralmente, elas já têm acesso a esses usos, essas formas de linguagem, né? Ainda mais se a professora tiver já bem construída essa concepção com ela, né, de que a criança é aquele ser ativo, pensante, que já está elaborando várias hipóteses sobre tudo à sua volta. Então, a professora já começa a levar essas coisas para o aluno. Através de brincadeiras, ninguém vai sentar uma criança de 2, 3 anos lá numa cadeira e vai dar a coordenação de letras para a criança fazer. Não, é tudo muito no lúdico e a criança já vai ter acesso a essas coisas, né? Então, quando às vezes a professora canta uma música com um alfabeto e a criança já vai memorizando aquilo, quando a professora já começa a trabalhar com o nome dela, com o nome dos amigos dela, a letra inicial do nome, aquilo já vai ali, a criança já vai construindo tudo isso. Quando a professora precisa mandar um bilhete para a família e escreve esse bilhete junto com as crianças ali, as crianças não vão escrever nada, mas elas vão participar, né, daquela função social da escrita. Ela já vai perceber para que serve o bilhete, qual a função do bilhete. Ela já vai prestando atenção até em algumas características do bilhete, que tem que ter nesse bilhete para a mãe entender lá o recado da professora. Então, isso tudo a gente já começa a fazer com a criança desde muito pequena. Tudo na base da brincadeira, no lúdico. Todos os dias pegar um livro, ler com essa criança, né? Ela já ir aí criando esse repertório literário. E aí ele já vai, então ele já vai percebendo e ele já vai construindo tudo isso. E ele já vai compreendendo a natureza alfabética do sistema de escrita da nossa língua. E nessa concepção, além, né, dessa mudança total de olhar o aprendiz como protagonista nessa construção de conhecimento dele, a gente também coloca uma coisa fundamental. Toda criança, para compreender a escrita, ela precisa pensar sobre essa escrita. Isso é fundamental. Então, isso muda tudo, né? É a coisa mais, assim, revolucionária que chega com a psicogênese da língua escrita, é o fator da gente perceber que não adianta aquelas atividades mecânicas, aquelas atividades de cópia. Não, a criança precisa pensar. A gente precisa planejar atividades, oferecer atividades para a nossa criança
nas quais ela possa pensar sobre esse sistema de escrita. E até então, até esse momento, o que acreditava-se é que só o professor que ensinava, né? Então, era a alfabetização era uma aprendizagem estritamente escolar. Só a escola era autorizada a inserir a alfabetização para a criança. É outra coisa que cai por terra, porque a gente sabe perfeitamente, principalmente aquelas crianças da classe média, que têm muito acesso a livros, as famílias compram muitos livros, leem para elas todos os dias. A gente sabe que elas já chegam muito avançadas. Então, isso também caiu por terra, que só a escola que era detentora, né, de alfabetizar a criança, só a professora, estava na mão da professora. Então, nessa concepção também, acreditava-se que a professora precisava ensinar as letras, as sílabas, né, e os respectivos sons. Então, depois que a professora ensinasse todas as vogais, ensinasse todo o alfabeto, todas as famílias silábicas, automaticamente ia dar o estalo na criança, a criança ia juntar tudo aquilo e ia sair lendo e escrevendo. Né? Assim que elas memorizassem tudo isso, elas já iriam se alfabetizar. Já seriam capazes de ler e escrever. Então, aquela criança que ao final da primeira série, primeiro ano, né, o professor já deu todas as vogais, todas as consoantes, todas as famílias silábicas, e a criança não aprendeu a ler e escrever, não está alfabetizada, com certeza essa criança tem algum problema de aprendizagem. Então, era fatídico, essa afirmação era fatídica. O professor já deu todas as ferramentas. A criança não está alfabetizada, ele tem problema, ele tem algum problema de aprendizagem. E aí, a gente se deparava, e a gente ainda se depara muito com essas atividades de alfabetização, principalmente na internet. Quando a gente vai para a internet e coloca lá no Google atividade de alfabetização, pode ficar tranquilo que vão surgir quilos e quilos, né, desse tipo de atividade. E aí, a gente olha para essa atividade e a gente precisa ter um olhar crítico para ela, né? Qualquer atividade que eu for oferecer para o meu aluno, eu preciso ter esse olhar crítico. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, tá, esse tipo de atividade, para aquele meu aluno que já está alfabético, vai servir para alguma coisa? Não. Ela não vai trazer nenhum desafio para o meu aluno que já está alfabético. Ele praticamente, mecanicamente, automaticamente, ele vai colocar lá as sílabas que estão faltando e pronto. Para aquele meu aluno que está silábico, alfabético, vai trazer um pouquinho de desafio, mas não vai fazer ele pensar nada para fazer ele avançar do silábico alfabético para o alfabético, que é o nosso propósito nesse momento. E o silábico? Pensem no silábico com uma atividade dessa. Ele tem lá uma foca. O silábico, tanto o silábico com valor sonoro convencional como o sem valor sonoro convencional, ele acredita piamente que ele precisa de uma letra para cada sílaba, né? Então, lá em foca, ele já tem duas letras e tem um tracinho ali na frente para ele colocar alguma coisa.
Ou ele vai colocar qualquer coisa, ou ele vai copiar do colega do lado, que ele sabe que está um pouquinho mais avançado do que ele, porque a gente acaba deixando isso transparecer também, né? Então ele acaba copiando ali do lado. Ele não vai pensar o que está faltando ali, de forma alguma, porque para ele, na cabeça dele, na concepção dele, na hipótese em que ele se encontra, não está faltando nada, ele já consegue ler foca ali tranquilamente, porque ele vai ler foca. Então, também não vai resolver nada, né? E vai seguir afora aí, né, o funil. Vai estar até sobrando letras para ele já. Foguete, fivela. Está sobrando, a professora quer que eu coloque mais. Então, para o silábico alfabético vai ser terrível. Para o silábico vai ser terrível. Aí, eu tenho outras coisas aqui para olhar para essa atividade e ver. Quando eu estudo alfabetização, quando eu vou lá ver o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da construção da escrita, eu vejo também que, para ajudar a criança, é importantíssimo que eu use uma lista sempre dentro de um campo semântico. Por quê? Aquela criança que não está alfabética ainda, ela vai fazer as leituras de ajuste. Ela vai começar a buscar coisas, ela vai começar... Então, eu pego uma lista dessa, que não está dentro do mesmo campo semântico. Aí tem o desenho. Se eu quero que a criança pense sobre a escrita, eu ofereço o desenho, ela não vai pensar sobre a escrita olhando para o desenho. Então, o desenho aí está errado, não ser do mesmo campo semântico também não é uma boa, né? Não é muito bom. Então, tem vários fatores aí que não fazem dessa atividade uma boa atividade de alfabetização. Então, quando eu for buscar atividades de alfabetização para o meu aluno, eu preciso pensar em tudo isso. Eu preciso fazer com que ele pense, com que ele reflita, levar ele a... Ele está numa hipótese silábica, eu tenho que dar uma desequilibrada nessa hipótese dele para ele avançar, né? E esse tipo de atividade não vai proporcionar isso para o meu aluno. Tem crianças que ficam anos preenchendo esse tipo de atividade e não saem da hipótese que estão. Elas continuam na mesma hipótese. A gente, às vezes, encontra aluno no quarto, quinto ano, silábico alfabético, que não conseguiu avançar na sua hipótese. Por quê? Porque a gente não conseguiu oferecer a atividade certa para fazer ele avançar, né? Mesmo tipo, só muda a família, né? Bem, essas atividades que infelizmente ainda estão por aí presentes, né? Na sala de aula, na internet, né? Às vezes a gente, ai não, Val, eu trabalho com o ler e escrever dentro da concepção construtivista, mas eu dou uma mesclada, então eu dou algumas atividades aí com silabação. Aí, infelizmente, esse tempo que a criança está fazendo esse tipo de atividade, a gente chama de tempo didático perdido. A criança está perdendo tempo fazendo aquilo ali. Não vai fazer ela pensar, não vai fazer ela refletir e, portanto, não vai fazer ela avançar, né? Então, infelizmente, esse tipo de atividade, elas ainda denotam aquela concepção empirista, que a gente vai ensinar primeiro as vogais, depois as famílias silábicas. Em algum momento, a criança vai ter um estalo e vai começar a ler e escrever. E tem criança que, infelizmente, chega lá no quinto ano sem dar esse tal desse estalo. E às vezes nem dá, hora nenhuma, né? Se a gente não proporcionar o tipo de atividade que ela precisa
realmente para avançar. Nessa concepção, o professor não considera a necessidade que a criança tem de refletir sobre o sistema de escrita. Então, nessas atividades aqui, não existe reflexão. Se não existe reflexão, a criança não avança. Bom, para que haja essa reflexão, é necessário que o professor ofereça atividades com o quê? Com o nome próprio da criança, dos amiguinhos dela, listas, sempre dentro de um campo semântico. Lista de frutas, listas de animais, listas de produtos de limpeza, de higiene pessoal, materiais escolares. Sempre assim, para que ela consiga pensar sobre aquilo. Texto que se sabe de memória, né? Então, lá dentro daquelas atividades habituais do ler e escrever, tem várias atividades nesse sentido, que vão fazer a criança pensar. Então, quando ela analisa, por exemplo, 3 nomes de amigos, de amigas, que começam com a mesma letra e terminam com a mesma letra, e ela tem que descobrir, por exemplo, está lá Maria, Mariana, Maiara. E ela tem que descobrir quem é a Maiara, por exemplo. Ela vai olhar a inicial e a final. São iguais. Ela vai ter que entrar com a palavrinha, porque a criança demora muito para isso. Às vezes ela olha a inicial, tranquilo. Depois ela começa a olhar a final. Mas ela se atentar para os detalhes dentro da palavra, a gente que tem que colocar o olhinho dela, para ela começar a observar essas coisas. Então, a gente vai mostrando para ela que lá dentro também, então, ela vai olhando e aí ela vai analisando, ela vai pensando, ela vai refletindo, e aí ela começa a avançar nas suas hipóteses. Então, eu preciso trabalhar com essas coisas. Ele está trabalhando, ele está escrevendo uma música, né? Lá na música ele está escrevendo. Ele vai escrever alguma coisa, por exemplo, vai escrever o pato pateta, lá ele vai escrever o pato. Ele não lembra quem é o pato. Vou na lista de nomes. Olha, tem algum coleguinha que começa com essa letra aqui? Vamos ver. Ah, tem o Paulo. Vamos ver qual parte do nome, qual pedacinho que no nome do Paulo vai ajudar a gente a escrever pato. E fazendo isso, fazendo ela olhar, refletir, pensar. Então, aquele cartaz com o nome próprio das crianças, principalmente ali no primeiro e no segundo ano, e até no terceiro, se eu tiver aluno não alfabético, é de suma importância. Não precisa fazer aquele cartaz lindo, maravilhoso, cheio de glitter, lantejola, que pisca e tudo. Não, simples. Eu posso até jogar um papel de metro lá no chão, fazer junto com eles, construir com eles. Mas eu preciso ensinar eles a usar aquele material, né? Então, olhar para o nome dos amigos para usar aquilo ali de apoio para outras escritas. Então, nesse início é muito importante isso, eu ter lá na minha sala a lista com nome próprio, algumas parlendas, algumas músicas que eles já memorizaram, porque eles vão fazendo a leitura de ajuste e vão encontrando as palavras, e aquelas palavras que eles já conhecem, eles vão usar de apoio para escrever outras que eles ainda não conseguem escrever sozinhos. Então, eu tenho que ir ensinando a criança a fazer isso. Eu tenho que levar ele a pensar em tudo isso, a refletir sobre tudo isso. E aí, né, voltando um pouquinho ainda para aqueles índices que a gente está falando desde lá do começo, aquelas retenções, aquela concepção empirista, só o professor que ensinava, só a escola que estava autorizada para alfabetizar. Aí a criança chegou lá, ficou o ano todo, viu todo o alfabeto, todas as famílias e não foi alfabetizada. Então, provavelmente essa criança precisava
de um tratamento clínico, de um tratamento psicológico ou psicopedagógico, com certeza. E essas certezas, né, aparentemente tão fortes, arraigadas ali dentro da escola, elas desmoronaram a partir do momento que o foco da pesquisa mudou. Quando eu mudo a pergunta do como eu ensino para como meu aluno aprende, isso tudo cai por terra. Isso tudo vai abaixo, né? E isso, embora não seja tão novo, ainda é muito complicado. Se a gente for ver, nós todos praticamente fomos alfabetizados dessa forma. Então, isso ainda está muito intrínseco ali na gente, né? Agarrado. Então, a gente precisa estudar e ver. E conforme a gente vai estudando e vai vendo, e vai mudando a nossa prática, a gente vai se convencendo. Porque também nós somos seres humanos. O ser humano, ele não vai acreditando nas coisas assim. Ah, porque a Val falou. Ah, porque... Não. À medida que eu vou experimentando na minha sala e vai dando certo, eu vou acreditando e eu vou dando um passo de cada vez. Eu não posso também mudar totalmente de um dia para o outro, tirar uma coisa que eu acredito muito e colocar outra que eu ainda não acredito muito. Então, eu preciso ver isso dando certo para eu poder acreditar também. Então, é uma questão séria, porque é uma questão de concepção. E, às vezes, eu posso ter um discurso construtivista lindo, porque a gente decora, né, aquele monte de coisa lá para prestar concurso e tudo mais, mas às vezes lá na minha prática, lá na minha sala de aula, lá no meu dia a dia, a hora que eu vou alfabetizar uma criança, as minhas práticas ainda são práticas empiristas. Porque, embora meu discurso já seja que a criança é um ser pensante, que ela precisa pensar e refletir sobre o sistema de escrita, que ela precisa de escritas verdadeiras e não de pseudotextos, e tudo isso, lá na minha prática, às vezes até inconscientemente, eu nem percebo, mas eu ainda acredito. Então, eu ainda coloco lá, complete com sílabas e essas coisas que a gente sabe que não vai fazer a criança pensar, não vai fazer a criança refletir sobre o sistema de escrita. E aí, essas ideias foram assumindo formas inesperadas, né? Por quê? Até tem um vídeo do antigo Letra e Vida, ainda que o Letra e Vida é bem antigo, mas ao mesmo tempo, em alguns pontos, eu gosto de buscar alguns recortes que tem coisas muito atuais lá. Então, eu acho muito interessante quando ela pergunta para uma menina se ela sabe escrever determinada palavra, e ela fala que não, porque a professora ainda não ensinou aquela palavra para ela. E aí, as que ela escreve de memória, que a professora já ensinou, que na verdade ela já memorizou, não que ela saiba escrever, ela memorizou, ela escreve de forma alfabética. E as que ela ainda não sabe escrever, segundo ela, porque a professora ainda não ensinou, ela escreve de forma silábica. Então, é super interessante isso. Ela, por exemplo, acho que ela escreve cavalo de forma alfabética, com todas as letras, cavalo, porque a professora já ensinou, então, na verdade, ela já memorizou essa palavra, né? E aí, quando a Thelma pede para eu escrever vaca,
ela fala que ela não sabe escrever, que a professora não ensinou ainda. E aí a Thelma vai com jeitinho, fazendo, porque a criança, quando ela fica muito presa nessa questão de escrever só o que a professora ensinou, muitas vezes fica difícil até para a gente fazer uma sondagem, porque ela não quer, ela se nega a escrever, ela fala que ela não sabe. E aí ela acaba escrevendo lá, a Thelma vai induzindo ela escreve vaca, VC, de forma silábica. Então, é super interessante. Então, é onde a gente vê esse ponto aqui. Então, parece que a criança, ela só pode usar aquilo que a professora já ensinou. E ela tem que acumular aquelas informações da professora. Agora, quando a gente pega uma criança e faz uma sondagem e pega a escrita espontânea dessa criança, parece que ela está inventando uma outra escrita. Por quê? Vai depender da hipótese que ela está, né? Então, se ela está silábica, é uma letra para cada sílaba. Então, tudo aquilo que a professora ensinou de babebi bobu lá, cai por terra. Porque aqui na escrita dela, na escrita espontânea, ela vai usar uma letra para cada sílaba. Então, é muito interessante essa questão também. E tem outra coisa, sempre tem a mesma ordem, né? A criança sempre começa pré-silábica, depois ela avança para o silábico sem valor, depois ela vai para o silábico com valor, silábico alfabético e alfabético. Sempre nessa ordem. Só que assim, tem criança que passa de uma hipótese para outra muito rápida, quase pula. Quanto mais ela reflete, pensa e avança, às vezes esse processo é muito rápido. E nós também nos deparamos com algumas crianças, aquelas que têm muito acesso à escrita desde muito pequenas, que às vezes já chegam lá na escola na nossa mão, já silábico alfabético, às vezes ele já passou lá por todas aquelas outras hipóteses lá e ninguém às vezes nem percebeu, na verdade, porque ele está ali sendo bombardeado por leitura, vendo a mãe escrevendo bilhete para mandando o WhatsApp, né? Hoje em dia o WhatsApp e a criança tentando, e eles mesmos pegam o celular da mãe e vão procurar os filmes, os desenhos, o que eles querem, então já estão ali, eles estão dentro desse mundo escrito nosso, né? Então eles já vão avançando, já vão conhecendo. E aí a gente vê aqui, né, a sequência do Bruno, 7 anos. Então, a gente vê o Bruno, que chegou silábico lá em fevereiro, né? E foi avançando. Em outubro, ele já estava alfabético e com pouquíssimas questões ortográficas para serem resolvidas, né? Então, a gente vê aí o avanço do Bruno. E a gente, olhando, viu, né? Como eu falei, o Bruno chega numa hipótese silábica. Em maio, ele já apresenta mais uma letra por sílaba, ele já está silábico alfabético. Então, essa questão do silábico alfabético também, a escola viu como problema por algum tempo. Então, na verdade, muitos de nós, eu me enquadro muito nisso, porque durante muito tempo a gente alfabetizou dessa forma, né? Então, só depois que veio o Letra e Vida, o Ler e Escrever, que a gente começou a estudar, pensar, e nós também começamos a avançar nessas questões. Então, quando a gente quase não via a escrita espontânea da criança, porque o que acontecia? A forma como a gente trabalhava com eles era muito mecânica. Então, a gente dava aquela lista de palavras, eles iam memorizando aquilo, e eles só escreviam aquilo que estava memorizado. Então, essa escrita espontânea quase não acontecia. E quando acontecia, e a gente via uma criança silábico alfabético, a gente achava que ele estava comendo letras. E aquilo ali era problema, ele precisava ser atendido por algum especialista, aquela criança estava com algum problema. E, na verdade, ela não estava comendo letras, ela estava agregando letras, né?
que do silábico ela estava indo para o alfabético. Então, nessa caminho aí, nessa passagem, ela começava a agregar letras. E a gente, nossa, quando via uma escrita dessa, quando chegou o Letra e Vida, que nós começamos a fazer o curso, e fomos para a nossa sala de aula, e começamos a fazer o ditado da lista, e começamos a enxergar essas hipóteses de escrita lá na nossa sala. Nossa, foi incrível, foi inacreditável. A gente não acreditava no que a gente estava vendo. Parecia assim, não é possível. Eu lembro até hoje, a gente ficava com aquilo, assim, encantada com aquilo tudo, porque era incrível, era tudo aquilo que a gente estava lendo, estudando, vendo, assistindo os vídeos. A gente chegava lá na sala e constatava que realmente aquelas crianças estavam todas passando por aquilo, cada uma na sua hipótese, mas estavam. Então, foi assim, eu sei porque eu passei por isso, eu estava lá, né, com a antiga primeira série, fazendo Letra e Vida e estudando, lendo e de repente fazendo, porque aí tinha as atividades do curso, a gente ia para a sala fazer, aí você ficava assim, meu Deus, no começo parecia que ia dar um nó na cabeça da gente, né? Mas, graças a Deus, a gente foi só avançando nessa questão de alfabetização, a gente foi comprovando tudo aquilo ali com os nossos alunos. E aí vem o Mateus, 7 anos também. O Mateus, diferente do Bruno, começou pré-silábico, né? Mas o Mateus também avançou e muito. Ele em março ainda estava lá pré-silábico, mas olha lá em maio. Em maio ele já estava silábico, né? E olha lá em outubro, que gracinha que já está o Mateus. Olha lá, silábico alfabético já, né? Então, olha só, o Mateus iniciou o ano acreditando que para escrever basta um encadeamento de letras. Na maioria, seu repertório vem das letras do seu nome. Não utiliza qualquer letra, não repete letras, nenhuma palavra possui menos de 3 letras. Então, dentro da hipótese pré-silábica, olha quanto conhecimento que já tem. Então, é outra coisa também que a gente foi aprendendo, né? O tanto de coisa que já tem. Então, tem dentro do pré-silábico, tem vários níveis também. Tem aquele que ainda só escreve com garatuja, tem aqueles que já começam a usar letras. E aí eles já vai, ele usa qualquer letra, só que ele não repete as letras dentro da mesma palavra. Ele já tem também na cabeça dele que ele tem que ter pelo menos 3 letras. Menos de 3 letras, não dá nem para ler, não é palavra. Então, olha só, ele já tem tudo isso. O Mateus, em maio, chega à conceitualização que Bruno iniciou o ano. Então, olha só. Se a gente for avaliar o produto final, coitadinho do Mateus, né? A gente vai achar que ele não aprendeu nada durante o ano. Então, por isso que é importantíssimo a avaliação do processo. Eu olhar como o Mateus chegou, tudo que ele avançou, tudo que ele aprendeu, né? Para ser até justa com o Mateus. Então, a publicação da Psicogênese da Língua Escrita, lá pelos anos 80, definiu uma espécie de marco divisor. O antes e o depois, né? Na história da alfabetização escolar. Então, foi um divisor de águas mesmo na alfabetização. O antes e o depois, né? O antes da Psicogênese da Língua Escrita lá da Emília Ferreiro e o depois. O antes, quando pensávamos que para se alfabetizar bastava memorizar as correspondências entre as letras e os sons. Não que isso não seja necessário, nós também precisamos aprender isso, né? Só que só isso não é suficiente, esse é o problema. Só isso não é suficiente, não basta. Então, nós não tínhamos como considerar as diferenças de desempenho dos alunos antes disso.
Então, a gente pegava o Bruno e o Matheus e avaliava igualzinho. Então, a gente avaliava só o produto final. A gente não olhava para esse processo, para esse avanço todo aí que eles vão tendo no decorrer do ano. Então, a gente olhava só para o final. Se a criança não chegava alfabética no final do ano, é porque ela tinha algum problema, algum déficit, e ela tinha que ser encaminhada para algum especialista. Na época que tinha retenção, ele já ficava retido, né? Vamos fazer a primeira série de novo. Então, depois da psicogênese, a gente começou a olhar e falar, não, peraí, não, essa criança aprende sim, só que assim, dentro do ritmo dela, né? Cada um tem o seu ritmo, dependendo do que ela teve de acesso a essa língua escrita. Então, se a criança teve muito acesso, ela vai rapidinho avançando nas hipóteses. Se ela não teve, nós, professores, precisamos fazer isso. Nós temos que repertoriar esse aluno. E na rede pública, como é o nosso caso, a gente precisa pensar que a grande maioria dos nossos alunos não tem acesso à língua escrita antes de chegar na escola. Então, ela só vai ter acesso quando chega na escola. Então, nós, professores, é que precisamos repertoriar essas crianças. Como? Lendo muito para elas, muito. Colocando elas para pensarem, refletirem sobre o sistema de escrita. Colocando para escrever, mesmo antes de escrever convencionalmente. Colocando para ler, mesmo antes de ler convencionalmente. Aprender a escrever escrevendo, aprender a ler lendo. Então, a gente precisa fazer isso. E, atualmente, compreendemos como isso nos levou a fazer da escola um poderoso instrumento de exclusão social, ainda que com a melhor das intenções. Então, antes da psicogênese da língua escrita, a escola era, sim, um instrumento de exclusão. Por quê? A criança entrava na escola, reprovava e saía, se evadia. E estava fadada ao fracasso, né? Porque ela saiu, porque ela não conseguiu se alfabetizar, então ela não ia conseguir um bom emprego, ela não ia conseguir nada, né? Então, depois da psicogênese da língua escrita, que a gente começou a olhar para essa construção de conhecimento, a gente começou a olhar para cada aluno, em que hipótese ele está, onde que está, para quê? Para ele pensar em boas atividades para fazer ele avançar e chegar à hipótese alfabética. Então, mudou tudo. Porque mudando essa concepção, eu mudo meu olhar, eu mudo a minha prática, eu mudo tudo, né? Bem, sobre as aprendizagens do sistema alfabético de escrita, a Thelma fala também que quando eles escreveram os parâmetros curriculares nacionais da língua portuguesa, ao invés da alfabetização aparecer em língua escrita, usos e formas, foi colocado em análise e reflexão sobre a escrita, até para ser coerente com essa nova concepção. Então, não tinha sentido eles colocarem a alfabetização lá na língua escrita, usos e formas. Por quê? Porque essa concepção acredita piamente que, para se alfabetizar, a criança precisa analisar e refletir sobre a língua. Então, ela foi colocada, né, de acordo com essa concepção, da forma mais coerente possível, dentro de análise e reflexão sobre a língua. Para aprender a ler e escrever, é preciso pensar sobre a escrita.
pensar sobre o que a escrita representa e como ela representa graficamente a linguagem. Algumas situações didáticas favorecem especialmente a análise e reflexão sobre o sistema alfabético de escrita e a correspondência fonográfica. São atividades que exigem uma atenção e análise, tanto quantitativa como qualitativa da correspondência entre segmentos falados e escritos. São situações em que o aluno precisa escrever, apesar de ainda não saber escrever. Então, é fundamental que a criança pense sobre o sistema de escrita. É fundamental que ela reflita sobre o sistema de escrita. E, para isso, nós precisamos, né, oferecer atividades, situações didáticas que favoreçam isso, que façam, que a levem a pensar, a analisar, refletir. Estudos em diferentes línguas têm mostrado que de uma correspondência inicial pouco diferenciada, o alfabetizando progride em direção a um procedimento de análise em que passa a fazer corresponder recortes do falado e recortes do escrito. Então, ele vai progressivamente olhando para essas coisas e vai analisando e vai ajustando o falado ao escrito, né? Essa correspondência passa por um momento silábico, em que nem sempre com consistência atribui uma letra a uma sílaba, antes de chegar a compreender o que realmente cada letra representa. Então, ele vai avançando, ele chega ali no silábico, onde ele coloca uma letra para cada sílaba, né? Na maioria das vezes, no começo, sem valor sonoro convencional, depois ele começa a buscar isso também, né? Tem que ter o valor sonoro convencional. E aí ele começa, porque ele começa a se desestabilizar, porque, por exemplo, para pato, ele sabe que tem duas letras boas para escrever o pá. O P é muito bom, mas o A também. E aí ele entra naquele conflito, porque se a gente for olhar em algumas escritas silábicas, a gente for estudar, a gente vê muito isso. Principalmente nesse livro aqui, da Emília Ferreiro, é um dos últimos que ela escreveu, O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito. Ele traz muito isso, essa questão do silábico. Ora ele coloca a vogal, ora ele coloca a consoante, e aí ele vai avançando no que a gente coloca ele para refletir, e ele começa a perceber, não, o P é muito bom para escrever o Pá, mas o A também é. E aí ele começa, né, a agregar letras, porque ele começa a perceber que as duas são boas para escrever aquilo, e ele vai avançando, né, até chegar na hipótese alfabética. Nas atividades de escrita aqui referidas, o aluno que ainda não sabe escrever convencionalmente precisa esforçar-se para construir procedimentos de análise e encontrar formas de representar graficamente aquilo que se propõe a escrever. É por isso que esta é uma boa atividade de alfabetização, havendo informação disponível e espaço para reflexão sobre o sistema de escrita. Os alunos constroem os procedimentos de análise necessários para que a alfabetização se realize. Então, a gente tem que estar sempre oferecendo essas atividades que façam ele refletir, que façam ele analisar, que façam ele pensar. Então, as propostas de escrita mais produtivas são as que permitem aos alunos monitorarem a sua própria produção. Então, eles vão monitorar, eles vão analisar, eles vão tirar, colocar, ler, reler, né? Mesmo que parcialmente. A escrita de listas
ou quadrinhas que você sabe de cor, permite, por exemplo, que a atividade seja realizada em grupo e que os alunos precisem se pôr de acordo sobre quantas e quais letras vão usar para escrever. Bom, aí a gente vai se deparar com um grande obstáculo. Por quê? Na alfabetização, principalmente na alfabetização, o principal é a interação entre as crianças. O principal é isso daí, eles negociarem, né? Eu estou com uma dupla lá, os dois são silábicos, um está predominando na vogal, o outro está predominando na consoante. Eu coloco esses dois para escreverem juntos, meu Deus, vai sair até fumacinha daquela dupla. Mas os dois vão avançar, porque eles vão começar a perceber coisas na escrita do outro e na escrita dele. Só que agora, isolamento social, não posso colocar duas crianças sentadas juntas, em hipótese alguma, para escrever nada junto. Então, é a hora que eu preciso pegar essas boas atividades, que eu sei que vão ajudar meu aluno a se tornar alfabético, e eu vou ter que pensar em formas, em maneiras, né, de colocá-los juntos sem estarem juntos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que sentar com os meus colegas, com a minha coordenadora, e eu estou à disposição também, para a gente pensar em coisas que a gente pode fazer para fazer essa criança ter essa interação, mesmo que não esteja sentado um do lado do outro, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, na lousa, né, pegar a escrita de duas crianças e fazer o confronto lá, né? Isso quando eu começar a voltar para o presencial, lá, aquela porcentagem que vai começar a voltar para o presencial. Eu posso, no remoto, fazer reunião no WhatsApp que comporta até 4 pessoas, então eu posso juntar 2, 3 crianças para elas pensarem ali sobre a escrita de colegas. Se eu tiver uma classe que tenha mais acesso à internet e tudo mais, que eu conseguir trazer para o Google Meet, também dá para trazer algumas crianças, um grupo pequeno, para pensar sobre a escrita de algumas palavras, do nome deles, de parlendas, de texto que você sabe de memória. Então, eu preciso ter essa conversa com mais de uma criança e eu vou ter que pensar em estratégias, né? Eu vou me valer aí do tecnológico, eu vou pensar em estratégias para fazer isso, para fazer as crianças conseguirem trocar aí essas ideias. Cabe ao professor que dirige a atividade escolher o texto a ser escrito e definir os parceiros em função do que sabe acerca do conhecimento de cada aluno, de que cada aluno tem sobre a escrita. Então, eu preciso fazer uma boa sondagem. A partir da sondagem, eu sei exatamente em que hipótese que meu aluno está, para eu pensar nesse agrupamento que provavelmente vai ter que ser um agrupamento virtual por conta do distanciamento social que a gente está vivendo no momento. Então, eu vou ter que pensar em tudo isso. Eu tenho que pensar no texto que eu vou trabalhar, eu vou ter que pensar nesse agrupamento e eu vou ter que pensar nessa estratégia, né? Então, quando eu conseguir começar a trazer lá 20%, 35%, não sei, dos meus alunos, eu já vou ter a lousa lá para mim fazer essa conversa com eles lá no coletivo. Enquanto eu não tenho essa ferramenta ainda, eu vou ter que usar. Eu acho que o mais acessível, que quase todas as crianças têm acesso, é o WhatsApp. Eu posso marcar um horário, até que tenha um adulto por perto para ajudar e tudo mais, e fazer pequenas reuniões com pequenos grupos, 3, 4, para ir fazendo essa conversa com eles, né? Bom, em consonância com essa concepção de ensino do sistema de escrita, agora a gente tem aqui também a apresentação da escrita coletiva, né?
que também recebe o nome de escrever entre todos. Então, essa escrita coletiva não é novidade para a gente, né? Ela não é estranha, porque ela chegou há alguns anos já, a formadora do Ler e Escrever, a Helenita, e a Carla trouxeram para nós, nas formações do Ler e Escrever, como escrita de auditório. Depois a própria equipe da Thelma lá, e os estudiosos também, eles acabaram mudando para a escrita coletiva. Por quê? Escrita de auditório dava a impressão assim, enquanto 2 ou 3 crianças ficam na lousa, lá no palco, os outros assistem. E não é esse, a intenção da atividade não é essa, o objetivo principal, a finalidade principal não é essa. O principal é a interação. Então, mudou-se para a escrita coletiva, porque é essencial que se traga as outras crianças para essa discussão também. É importantíssimo que elas participem também. E aí, nesse último artigo, a Thelma nos traz o escrever entre todos, que também é para ter realmente essa interação, escrever entre todos. Então, são atividades que potencializam a reflexão sobre o sistema de escrita por meio de situações de interação entre os alunos que ainda não escrevem alfabeticamente. Então, a palavra-chave dessa atividade é a interação entre os alunos. Eles colocam em jogo tudo que eles já sabem sobre o sistema de escrita para avançar. Então, o aluno ele precisa olhar, analisar, refletir, pensar, colocar em jogo tudo que ele já sabe. E aí, ele busca informações em escritas estáveis. Foi a hora que eu falei para vocês. A lista com nome próprio, algumas músicas que ele já sabe de memória, algumas parlendas que ele já sabe de memória, a rotina do dia a dia. Então, eles vão buscar nesses escritos que tem que estar disponíveis lá na sala de aula, e o professor precisa ensiná-los a usar isso tudo. Para quê? Para fazer a escrita deles e para ir avançando. Bem, o foco principal está na interação do grupo classe, né? Nela, os alunos têm de fazer uso dos saberes que possuem sobre o sistema de escrita, explicar o modo como pensaram e comparar com a escrita dos colegas para tomar a melhor decisão em relação à forma de grafar a palavra solicitada. Uma proposta a ser realizada de forma permanente nas classes em que os alunos ainda não escrevem alfabeticamente. Pode ser utilizada tanto no interior de projetos ou uma sequência didática. O importante é que a proposta seja inserida em um contexto comunicativo, que tenha uma função social. Então, a criança, principal coisa, a interação do grupo classe, né? Ele tem que colocar em jogo tudo que ele já sabe. E como que ele vai colocar? Justificando, lendo, relendo. A gente percebe, quando ele vai ler, que ele tem que ajustar, ele vai avançando também nas suas hipóteses. É importantíssimo o professor fazer a criança ler e reler várias vezes aquilo. Essa escrita coletiva, escrita entre todos, é importantíssimo que ela esteja sempre dentro de um projeto ou de uma sequência didática. Por quê? Para ela ter esse contexto comunicativo, para ela ter essa função, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando o projeto Brincadeiras. Eu vou escrever uma lista de brincadeiras, a lista de brincadeiras que a gente vai brincar lá no final do projeto, numa manhã ou numa tarde, que eu vou trazer até algumas crianças de outra sala para ensinar essas brincadeiras. Tem um propósito, tem um porquê. É horrível a gente fazer alguma coisa sem um propósito, sem uma finalidade. Imagine a criança. Então, tudo que a criança vai fazer, é legal que tenha um propósito, que tenha, né? Então, por exemplo, tem o Bichodário, que é um projeto maravilhoso para trabalhar com eles também. Então, eles vão produzir listas de animais, depois eles vão escolher alguns animais dessa lista para produzir o Bichodário,
que vai ser um livro, um caderno, ou agora no remoto pode ser um painel no Padlet, por exemplo, onde vai ter o animal com as suas curiosidades. Então, a criança, o que não está alfabético, vai fazer a lista de animais. O que já está alfabético, ele pode produzir um você sabia que, ou alguma curiosidade sobre aquele animal. E ao invés de a gente fazer um painel para colocar lá no corredor como é de costume, a gente vai fazer um painel digital que vai ser enviado para as famílias, todo mundo vai ter acesso. Então, ele está fazendo aquilo para alguém ver, não só para a professora corrigir e dar uma nota, atribuir um conceito. Não tem que ter essa função social, tem que ter esse contexto comunicativo, em tudo que eu vou trabalhar com eles. Então, a escrita de auditório, escrita coletiva ou escrever entre todos são a mesma coisa, né? Então, é o quê? Uma atividade de interação do grupo classe. Então, o principal objetivo, a principal finalidade é isso, é essa interação. Então, a atividade de escrever entre todos é extremamente favorável para levar os alunos a pensar sobre os seus saberes e, consequentemente, organizá-los pelo simples fato de aprenderem uns com os outros a partir de uma boa situação didática, bem planejada pela professora. Então, eles vão escrever ali entre eles, né? Ou, de repente, cada um vai escrever na sua folha, mas a professora vai levar lá para a lousa e fazer essa interação. Ele vai ter que justificar a escrita dele, ele vai ter que explicar por que ele colocou aquilo, e isso vai fazer ele avançar nas suas hipóteses. Algumas situações comunicativas já experimentadas que favorecem a produção da atividade de escrever entre todos são algumas elencadas aqui embaixo. Então, tem projeto de um abecedário de bichos, também conhecido como bichodário, né? Então, os alunos com a escrita ainda alfabética produzem a escrita dos nomes, com a escrita... Alunos com a escrita ainda não alfabética, faltou um não ali, produzem a escrita dos nomes. E os alunos com a escrita alfabética escrevem, quer dizer, adaptam, né, um texto de curiosidade sobre os animais da lista. Então, vai ser o bichodário, que aí a gente vai ver na atual conjuntura, né, no contexto em que estamos vivendo, provavelmente a gente vai fazer aí um bichodário virtual, a gente vai ter que construir um painel virtual, um Padlet, alguma coisa parecida. Tem o projeto Brincadeiras Tradicionais, ler e escrever aquele mais antigo, vermelhinho também, que é muito bom, e dá para a gente utilizar essa atividade de escrever entre todos dentro de um contexto comunicativo, né? Registro de uma situação de escrita entre todos, realizado numa sala de primeiro ano. Então, aqui agora, vai falar um pouquinho como aconteceu dentro lá da sala de aula do primeiro ano. Analisaremos uma situação em que os alunos estão escrevendo a palavra basquetinho, que integra a proposta de escrita de nomes de brincadeiras preferidas da turma. A escrita é realizada por uma dupla no quadro e com giz, e as demais crianças da sala estão observando. Episódio basquetinho. Então, a gente vai assistir um pedacinho do basquetinho. Júlia, vem você. Escrever amarelo, basquetinho. Renata, vem cá. Espera aí, Júlia.
basquetinho dessa forma. Você concorda com ela? Não conversa com a Júlia. E as duas juntas escrevam novamente basquetinho. Mas aí vocês conversam, tá bom? Fala alto. Fala alto, Renata. Leia para mim. Como que é? De novo. Cadê o quê? Onde está o quê? Esse agora ficou melhor. Onde que é o quê? É antes ou depois do i? Já está escrito o quê, Renata? Onde que vai o ti? Não leio. Basquetinho. Olha como que a Renata e a Júlia escreveram basquetinho dessa forma. Dá uma olhada e vê o que você mudaria ou se você concorda. Viu? Vem mostrar. Olha como que ela escreveu, a Clara escreveu basquetinho desse jeito. Você concorda com ela? Não conversa com ela e os dois escrevam novamente aqui basquetinho. Mas conversa alto. Então tá.
Escreveram? Então leiam. Onde está o ti? Onde que está, Gustavo? Leia. Onde está o ti? Não li. Ai, não. Certo? Tá. Então, Vinícius e Afonso, eu quero que os dois olhem para a escrita do Gustavo e da Clarice, eles fizeram um basquetinho dessa forma. O que vocês mudariam? Ou não mudariam? Vocês concordam? E aqui. Então os dois conversam e escrevam aqui, ó. Mas conversa, tá? Viram? Vamos ler. Pode pintar. bem, no caso dessa sala, as crianças chegaram na forma convencional da escrita. Não é necessário. Se chegar, ótimo. Se não chegar, também não precisa se preocupar. Porque o principal objetivo é essa interação entre as crianças. A outra coisa que o professor tem que tomar bastante cuidado, quando for no presencial, na lousa, ele tem que sempre começar por aquelas hipóteses, né? Pré-silábico ou silábico e ir avançando. Porque senão os que estão alfabéticos já chegam lá e já escrevem a palavra da forma convencional e pronto. Então, sempre ir, né, nessa ordem. Pega lá os que estão pré-silábicos, depois silábico sem valor, silábico com valor, e vai nessa ordem até chegar, se tiver algum alfabético, chegar lá na forma alfabética, que de repente chega na forma convencional e às vezes não. Não tem problema se não chegar, não precisa se torturar por conta disso, porque está em jogo, principalmente nesse momento, essa interação, essa conversa entre as crianças. E é essa análise. Vocês perceberam que conforme eles leem e eles precisam ajustar o falado ao escrito, eles vão avançando e vão melhorando a escrita deles. Então, isso é importantíssimo. Bem, sobre escrita coletiva, era isso. Eu espero ter ajudado e eu estou inteiramente à disposição para estar tirando alguma dúvida, para estar ajudando até para a gente pensar em atividades aí para o remoto, para o híbrido,
atual presencial, que quando voltar vai ser totalmente diferente também, e a gente vai precisar pensar aí nessas interações, nessas intervenções que terão que ser feitas, né, para que haja interação e sem que a criança corra nenhum risco. Obrigada, tchau e até o próximo.